Você perdeu um pet que era o seu membro da família, ou que muitas vezes era a sua única família? Eu sou Laurinda Silva, sou formada em medicina veterinária. Hoje eu atuo principalmente como terapeuta holística, tanto para pets quanto para pessoas, para relação tutor e pet, para ambientes, para empresas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o vazio existencial que a perda de um pet, como nosso membro da família, pode fazer na gente. Esse vazio existencial muitas vezes está acompanhado sobre a dúvida da fé em Deus. Eu me questiono se realmente tenho fé em Deus, diante de uma dor tão grande como a perda de um companheiro, ou um companheiro, né? Ou um gatinho, que é muito companheiro também. Quando a gente perde um companheiro animal não humano, seja por uma doença grave, seja por um acidente ou simplesmente pelo próprio processo da vida, né? Do envelhecimento, que o corpo físico envelhece, muitas vezes a nossa reação, seja primária ou até mesmo instintiva, é justamente questionar a justiça divina. É justamente questionar a benevolência de Deus. Então a gente entra naquele e se eu tivesse feito aquilo? E se aquilo não tivesse acontecido? Porque eles vivem tão pouco? Porque Deus permite que sofram com doenças se eles são seres puros em amor? Eu vou trazer a visão da espiritualidade de forma espiritualista, sem cunho religioso, e a visão da logoterapia. Que hoje eu estudo a logoterapia. A logoterapia é uma área da psicologia que trabalha crises existenciais. E a logoterapia, ela recorda a nós que a nossa percepção do tempo e do propósito é limitadíssima. Inclusive, na espiritualidade, quando nós nos conectamos com seres de dimensões superiores, estelares principalmente de quinta dimensão para cima, até mesmo quarta dimensão, que é o plano espiritual, eles nos trazem que o tempo é diferente. Então, para nós, uma vida de 100 anos, para eles é uma história, por assim dizer, de um dia, por exemplo. É claro que depende muito da percepção de cada um, dos pontos de vista, vários fatores que são influenciáveis, né? Mas eles também não trabalham com o tempo como é de uma forma linear para nós. Então é tudo acontecendo ao mesmo tempo. E você pode ir e vir nessas linhas de tempo. Exatamente porque para eles é como se fosse uma história de filme que está sendo contada. E aí os mentores espirituais, eles aparecem em um determinado momento, quando a gente chama, ou em um determinado momento que eles já sabem que vai acontecer algo, porque ele tem um contrato espiritual também. Tem várias questões. Mas de forma geral, o tempo ele é uma ilusão. Ele é uma força física para quem está encarnado, mas quando você está desencarnado, não existe o tempo como é pra gente. A missão energética e espiritual de um animal não humano ao nosso lado não se mede por uma mentalidade ou por um calendário humano. O fato de não compreendermos o motivo de uma doença, de um acidente ou de uma mudança de comportamento ou qualquer outra coisa que tenha acontecido de forma grandiosa não anula o sentido daquela vida. E ao meu ver, como Lauren, eu acho que é justamente o contrário. Fortalece o sentido daquela vida. Porque a gente só consegue ver, quando perceber, né, dar realmente a valorização para algo quando a gente perde. A gente só consegue ter o entendimento, a compreensão do que é saúde, se em algum momento eu tiver doença. Da mesma forma que eu só entendo o valor do dinheiro se eu estou na pobreza e eu preciso de dinheiro para alguma coisa. Assim como eu só sei o que é belo por conta do contraste com o feio. E assim por diante, são vários exemplos. Então, ao meu ver, uma doença, um acidente ou coisa do gênero faz a gente reparar, perceber coisas que antes a gente não percebia, que a gente não valorizava. Inclusive, eu vi uma palestra esses dias sobre luto, sobre os aprendizados que essa profissional teve com o luto, que ela trabalha exatamente com essa parte de geriatria,
em humanos, e ela estava falando que justamente nos piores momentos, assim, da pessoa, né? Quando ela tá realmente, vamos dizer assim, não gosto desse termo, mas definhando em um estado terminal, né? É quando a pessoa realmente esquece tudo que é distração e volta a se reconectar, seja com Deus, seja com a família, seja se abrir mais na comunicação com a família. Então tem toda uma transformação. O que antes era fútil se torna visivelmente fútil. E você consegue, realmente, agora tá acabando minha vida, então deixa eu valorizar o que tem realmente de valor. Então, eu vejo que, mesmo que a gente não compreenda naquele momento, como eu já falei em outro vídeo, não lembro agora qual, é muito interessante como as respostas vão vindo ao longo do tempo. Já falei pra vocês dos Zeus, né? O meu cão mais velho que desencarnou, que eu fiz a eutanásia dele, e teve que ser eu. Ele trouxe isso em comunicação intuitiva, tinha que ser eu a fazer a eutanásia nele. Mas ele ficou 1 ano em comunicação comigo, em conexão e comunicação. Ele ficava muito próximo de mim. Até que chegou um momento que muitas respostas vieram, ele trouxe várias respostas. Inclusive, ele quis ficar com a minha família antes de morrer, né? Então, era uma época que eu tinha saído de casa, e aí ele era um cão de porte grande, né? A gente sabe que para aluguel de casa, para um cão de porte grande é um valor bem alto. O aluguel, de forma geral, já tá alto, né? Então, naquela época, ele mesmo pediu para ficar com a minha família porque ele queria ficar onde ele tinha vivido a vida inteira. Pra mim, aquilo foi um soco no estômago, gente. Foi muito doloroso. Só que depois eu fui entendendo algumas questões, ele tinha missão com eles. Hoje quem tem missão com eles é o Melo, né? E chegou na nossa vida o Bjorn. O Bjorn chegou 1 ano depois do falecimento dos Zeus. Exatamente 1 ano depois aqui na Terra, né? Que ele encarnou na Terra 1 ano depois. E aí depois de 3 meses e pouquinho ele veio pra gente. Então é muito interessante como as coisas acontecem. E mesmo que a gente busque as respostas, nem tudo a gente vai compreender. E pelo menos não vai compreender naquele momento exato que a gente quer a resposta. A resposta vai vir ao longo do tempo se a gente der permissão e ficar perceptível às respostas também. Então eles cumprem o propósito deles, principalmente ensinando sobre presença, sobre amor incondicional. Então, inclusive nós com eles, né? Quantas vezes o nosso amor incondicional com os pets, na verdade, é um amor condicional. O Melo me pegou nessa parte, porque eu e o Melo, a gente passou muita coisa junto. Desde acidente, que nós dois quase fomos de arrasto pra cima, até várias questões familiares, até várias questões de depressão minha. Ixi, muitas coisas de mudança, tudo. Até que esse ano ele pediu pra ficar com a minha mãe. Em comunicação intuitiva, apareceu no tarô, apareceu em constelação. Eu já sabia que uma hora ele ia ir com a minha família. E aí eu fiquei louca, gente, fiquei muito brava. Eu passei tanta coisa com ele, eu dei o couro por ele, literalmente. E ele escolheu ir com a minha mãe. Então isso me pegou. Eu realmente amo incondicionalmente? Ou eu só tô amando ele porque ele tá me devolvendo esse amor? Eu sou tão carente assim? Pra amar ele só porque ele tá presente comigo, ele tá me escolhendo? Mas realmente, será que ele sempre me escolheu? Será que ele não é uma alma livre, assim como eu sou uma alma livre, assim como eu quero que as pessoas sejam almas livres, retornem o seu livre-arbítrio, retomem, né, a sua liberdade espiritual? Então, por que eu não tô tratando o meu pet como uma alma livre também? E aí, claro, né, gente, foi questão de minutos essas consciências todas e eu comecei a chorar. Eu sempre respeitei a escolha dos meus pets, né? E sempre acreditei no propósito maior das coisas. E eu sei que no momento agudo da dor, seja de uma escolha do pet, seja uma escolha que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Que eu já atendi casos, por exemplo, de os pets estarem, assim como foi o meu caso, estar com a mãe e a pessoa estar sofrendo com esse afastamento, mas tá lá fazendo de tudo pelo pet, mas por motivos maiores não pode ficar com o pet. Então o desespero faz a gente olhar para Deus e ficar questionando pro universo, para Deus, por quê?
Por que tem que ser assim? Por que tem que ser desse jeito? Não é justo. Por que eu tive que perder esse pet? Seja um acidente, seja uma questão de doença, seja o próprio envelhecimento. Por quê? Por que Deus permite isso? Só que a logoterapia, ela propõe que a vida que nos interroga, não é nós que interrogamos a vida. Diante do vazio deixado na nossa casa, na nossa rotina, até mesmo no nosso coração, apesar que é uma falsa sensação esse vazio, né? No coração, porque na verdade ele não deixou um vazio no sentido de falta de amor, deixou de ser família, deixou de ter conexão. A conexão ela continua sempre. Mas é no sentido de que uma parte nossa também morre. E esse vazio é essa morte interna nossa. Toda vez que alguém que a gente ama morre, uma parte nossa morre também. Daquele ciclo compartilhado. Eu perdi a minha bisavó esse fim de semana. E eu admito assim que, apesar de eu ter toda essa consciência, a gente vai passar por esses momentos de dor com mais facilidade, mas não quer dizer que a gente não vai sentir a dor. E eu sou autista, então, pra mim, vamos dizer assim, vivenciar esses processos pra mim é um pouco diferente. Então, eu me apego bastante ao lado racional e deixo vir o emocional nos momentos certos. Nos momentos de terapia, nos momentos terapêuticos de forma geral. E eu achei que eu não fosse sentir muito, sinceramente, o falecimento dela, porque eu não lembro muito dela. Eu lembro de algumas coisas na minha infância, algumas coisas na adolescência e veio muito arrependimento. Só que aí entra uma coisa que eu quero que vocês reflitam. Quanto de culpa e arrependimento vocês sentem hoje por perda de um pet? Que na verdade, muitas vezes primeiro, né? Quando é o nosso pet em si. Primeiro, não é culpa muitas vezes, é só o senso de responsabilidade pegando. E esse senso de responsabilidade, ele é aquela combustão para que o carro que é você possa ir para frente. Nesse sentido, para que você possa amadurecer. Eu sei que nesse momento agudo de dor é difícil enxergar isso. Só que é necessário. Porque senão você vai ficar só preso na dor. E aí você não vai amadurecer. Você não vai ver o propósito daquilo. E se você tá com muita dor dessa perda, eu te recomendo fazer um tratamento de padrões mentais. De crenças, principalmente, programações. Porque essa dor da perda tem mais relação com o teu ego, que acredita que nós temos algo de fato, não que nós estamos emprestando algo. Até o ar que a gente respira, a gente está emprestando, a gente devolve transformado. Esse corpo, a gente vai devolver. A única coisa que é eterna é a alma, é o espírito, é o eu superior. Então, o nosso ego, ele se apega à matéria e ele sofre quando algo material morre. E no caso da minha bisavó, o que me doeu muito foi esse meu fractal, essa parte minha ligada a ela. Que queria ter tido mais contato com ela, que queria ter desenvolvido mais, sabe, ter tido talvez mais maturidade ou mais liderança para valorizar enquanto ela ainda estava bem. Ou seja, eu tive que acolher, pegar na minha mão de volta a minha criança interna. E o meu adolescente interno também. Mas principalmente a criança interna que tem um olhar diferente para os avós, para os bisavós. Assim como tem um olhar que ele dói de amadurecer com os pais. Então, diante do vazio deixado na casa, diante do vazio deixado na rotina, nessa sua existência, né? Essa falsa sensação de vazio no seu coração, que na verdade é um vazio pela parte sua que também está morrendo junto, eu te convido a perguntar: como você pode honrar a história que você e o seu pet construíram e a transformação que esse pet causou na sua vida? Então você pode usar isso a seu favor. E não só a seu favor, mas a favor do bem do todo também, de todos. Como que esse aprendizado que você teve com o seu pet pode ser benéfico para todo mundo? Seja para a causa animal, seja para o planeta, seja para outras pessoas também.
Como que você pode honrar essa história construída entre vocês? Os aprendizados, os acertos, as falhas. Como seria, a partir desse momento, você começar a enxergar o seu pet como o grande mestre que ele veio ser para você? Ou ela veio ser para você? Como seria se, ao invés de você enxergar a dor, você escolher enxergar, a partir desse momento, a maestria, a transformação, o aprendizado que esse pet trouxe para você? A dor da perda é, na verdade, a medida exata do amor que foi vivido. Pessoas que não amam não sentem a dor da perda. Pessoas que não se entregam ao amor não sentem a dor da perda. Se fôssemos protegidos dessa dor, significaria que nunca teríamos tido a coragem de amar um ser cuja a biologia impõe uma partida mais precoce que a nossa. Biologia, gente. Corpo físico. O corpo físico deles, especificamente, nesse momento, tem uma programação tal que faz com que eles partam antes de nós. O Viktor Frankl, ele diz que ter sido é a forma mais segura de ser. O que nós vivemos, o amor que nós trocamos, a cura que proporcionamos e recebemos, nada disso pode ser apagado, nem mesmo pela morte. Fica eternizado no passado. Então, o que é que você e seu pet construíram de tão incrível, de tão grandioso, que ficou eternizado? O que é que você e o seu pet construíram de tão honrável que ficou eternizado? Então, a fé nesse contexto não é a crença de que seremos poupados da morte, ou que seu pet é poupado da morte, do sofrimento, mas sim a certeza absoluta de que o vínculo entre vocês não morre com o corpo físico. O otimismo trágico da logoterapia, ela nos convida a manter a postura e reconhecer que a conexão espiritual continua existindo. O pet, nesse caso, deixa de estar ao nosso lado no espaço físico para passar a habitar de forma incondicional as nossas memórias, a nossa essência, e aqui, na visão espiritualista, viver na eternidade da existência. Existir de forma infinita. Muitas vezes a dúvida sobre Deus no luto pet, ela vem acompanhada também da culpa, da exaustão. Já falei sobre a culpa, falo bastante sobre a culpa aqui, e ainda vou fazer mais vídeo falando sobre isso, agora linkando com a logoterapia. Mas vem essas perguntas de, será que eu fiz tudo certo? Por que os tratamentos não funcionaram? Por que teve que ser daquele jeito? Por que teve que ser com tal profissional? E se eu tivesse ido com outro profissional, se eu tivesse feito diferente, não ia fazer diferente. Porque a consciência que você tem hoje, essas questões que você traz hoje, é porque você teve o contraste. Você enxergou o contraste e tudo aquilo que aconteceu te trouxe até aqui. Para as reflexões. Já você abriu seus olhos para outras possibilidades, talvez. Mas se isso não tivesse acontecido, que foi o estopim para você poder refletir sobre isso, você ia fazer a mesma coisa. Então não adianta nada ficar se culpando no esse. Troque a culpa por responsabilidade. Eu fiz aquilo. Bate o martelo, assume. Eu fiz aquilo. Eu fiz na consciência que eu tinha. Eu fiz na maturidade que eu tive. Eu fiz nas possibilidades que eu tinha. Ou vocês acham que eu também não sinto culpa? Ou que os profissionais, médicos veterinários, inclusive eu, não sentem culpa com os próprios pets? A gente sente sim. Eu acho que até pior, que a gente sabe muito bem o que tem que ser feito e muitas vezes a gente não consegue pagar. Ou vocês acham que a gente ganha o mesmo valor que o médico humano? Não, mas a gente passa bem longe. Sabe o que é ganhar R$80 por 12 horas de plantão? E a incrível desvalorização que tem dessa profissão. Por isso que eu abandonei.
Mas a gente também sente essa culpa, porque a gente sabe muito bem o que aquele animal precisa. Se você for da integrativa, como era o meu caso, é pior ainda, que você olha aquilo, você sabe muito bem que tem coisa a ser feita. Mas eu também vou falar uma coisa. Quando eu atendia casos terminais, também me doeu horrores de eu saber exatamente o que tinha que ser feito, eu prescrever, eu recomendar, e o tutor não fazer nada do que eu pedi. Ele fazia a reharmonização frequencial, principalmente, mas o resto, que complementava todo o tratamento que eu estava fazendo e os outros colegas também, não fazia. E aí ainda tinha a capacidade de ficar nessa energia de culpar a mim ou aos colegas, sendo que a própria pessoa não teve a capacidade, a responsabilidade de arcar com aquilo também. Então aqui também vai uma reflexão. Qual que é a tua prioridade hoje? Reflita, seu pet foi a sua prioridade a sua vida inteira? Porque como médica veterinária eu vi por anos pets que não eram prioridade dos tutores. Chegava no último momento, daí sim virava prioridade. Mas isso também é aprendizado. Porque a gente está sempre em constante aprendizado. Hoje eu faço uma coisa boa, amanhã já tem coisa melhor. Que a evolução é constante. Então eu quero que vocês não se culpem, mas vocês comecem a refletir. Se vocês realmente não... realmente não era a minha prioridade, o meu cão ali naquele momento, naquela situação. Realmente, concordo. Agora, o que eu faço com isso? O que você faz com isso é justamente não repetir isso. É aprender com o erro, é aprender com... Apesar que eu não gosto do termo erro, mas é aprender com isso que não deu certo. Se você ficar fazendo a mesma coisa sempre, o resultado vai ser sempre o mesmo. Para a logoterapia, o sentido da vida se realiza plenamente na forma como cuidamos do outro no momento de maior vulnerabilidade. Ao meu ver, também é na vida de forma geral. Não só nos momentos ruins ou só nos momentos bons, mas em ambos. As noites em claro, as adaptações em casa, a dedicação na medicina veterinária ou nas terapias holísticas, nas terapias integrativas para aliviar o sofrimento e a dor deles. Comunicar ao animal o que está acontecendo, levar a consciência a ele. Tudo isso é a manifestação do próprio divino através das suas mãos, mesmo que nesse momento pareça que foi pouquíssima coisa. Mas tem uma frase também, acho que é a de Axis, que o pessoal fala: o quanto você está disposto a receber é o quanto você está disposto de fazer movimentos diferentes na sua vida. Que é aquilo que eu acabei de falar. Se você faz sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, como seria se a partir desse momento você permitisse Deus se manifestar na sua vida por diferentes formas? Inclusive as que são fora das suas crenças e dos seus paradigmas. Porque Deus é infinito. Não existe certo ou errado para Deus, existe vibração. O universo não é moral como muitos acreditam. Ele é vibracional. Ele vai te devolver a mesma vibração que você está emanando. Se eu faço esse vídeo com amor, eu sei que ele é um pouco puxado, tem umas puxadas de orelha e tudo mais, mas eu tô fazendo aqui com amor. Porque eu quero que os animais não humanos tenham mais bem-estar, tenham mais qualidade de vida e não sofram. E meus colegas também não. Como eu sofri. Então aqui eu tô trazendo um acolhimento, mas também reflexões. Porque todos nós aqui somos adultos e temos que lidar com as consequências das nossas escolhas, sejam elas envolvendo vidas ou não. Mas em tudo envolve vida, gente. Algumas a gente vê, algumas não. A ação que eu tomo aqui de gravar um vídeo vai influenciar na vida de alguém. Assim como eu não gravar esse vídeo também vai. Tudo tem consequências. Eu estar respirando tem consequência. Poderia ser outra alma que poderia estar respirando agora. Ou vocês acreditam que é infinita a quantidade de corpos
possíveis para coexistir aqui nessa realidade. Não tem um limite. Existe uma fila enorme para entrar aqui. E não é qualquer um que entra aqui também. Então, se você entrou aqui, parabéns, porque você tá de parabéns mesmo. Não é fácil entrar aqui. Muito menos se manter aqui, né? Deus, pela logoterapia, não envia doença, mas Ele está presente na sua escolha consciente de oferecer dignidade, conforto e amor até o último suspiro do seu companheiro, da sua companheira. Então, apesar que na visão espiritualista a gente entende que tudo é Deus, todos são Deus também, só que em diferentes níveis de consciência, em diferentes experiências. Logo, como a logoterapia também traz, a gente também tem, na maior parte das vezes, o ser humano, a espécie humana, tem uma grande responsabilidade na questão de doenças, na disseminação, na criação. Então, logo, Deus também está criando, já que Deus também é nós. Se expressa por meio de nós. Quando tem essa inteligência divina ativada, mas aí é outro ponto. Porque o inconsciente também é Deus, o ego também é Deus, na visão espiritualista. Então, a logoterapia nos ensina que o luto pet não é o fim do sentido, mas a transformação dele. A relação muda de forma, do físico para o puramente espiritual. Então, vamos refletir novamente? Qual que é a pergunta que vocês têm que se fazer nesse momento? Como eu vou honrar a história que eu e meu pet construímos e a transformação? Como eu posso reconhecer a transformação que esse pet causou na minha alma, na minha evolução, no meu amadurecimento? É isso que eu deixo para vocês hoje, para vocês refletirem. E eu espero que tenha trazido, talvez tenha trazido mais dúvidas, né? Mas vocês podem comentar as dúvidas aqui que eu vou tentar responder da forma mais coesa entre a lógica e o espiritual, né? Como eu tenho feito nesses vídeos linkando com a logoterapia. Mas eu quero que vocês lembrem também que eu falei isso em outro vídeo. A fé, ela não deixa de existir. Ela continua ali. Se você já teve fé, a fé ela não deixa de existir. Ou você tem fé ou você não tem. Então ela não deixa de existir, ela só fica um pouco mais te provando, por assim dizer. É igual os mentores espirituais, eles ficam quietos de vez em quando a gente precisa tomar certas ações sozinhos. Tomar certos movimentos sozinhos. Senão eles estão interferindo no nosso livre-arbítrio. Então, eu quero que vocês reflitam sobre tudo isso, porque nós temos livre-arbítrio. Se Deus tivesse parado você ali no momento de fazer determinada coisa, ou simplesmente mudado toda a situação por você, Ele estaria interferindo no livre-arbítrio. E aí você seria só mais uma marionete. E Deus interfere, sim, só que, como eu falei no outro vídeo, eu vou deixar aqui linkado para vocês, Deus respeita o livre-arbítrio. Né? Então Deus, ele não vai se manifestar na sua vida como se manifestou para Moisés, para Jesus, para outros seres, né? Citados na Bíblia, mas para nós aqui, meros mortais comuns, Deus se manifesta nas pequenas coisas, nas pequenas intuições, nas pequenas pessoas que aparecem para você, nos pequenos vídeos que faz diferença na sua vida em você assistir, não simplesmente ficar rolando a tela em certas redes sociais. Claro, quando você está consciente do porquê que você está fazendo isso, tipo, eu quero me distrair um pouco, vai lá, faz um pouquinho, tem um controle sobre isso. Aí é produtivo, é útil, é Deus usando também para te ajudar a pensar em outra coisa, às vezes, né? Mas, de forma geral, Deus está nas pequenas coisas mesmo. Inclusive, um tipo de meditação se chama contemplação, que é parar e olhar para alguma coisa e ficar contemplando aquilo, como Deus criou isso. Deus é incrível.
Gente, tem que ter uma criatividade absurda para ter tanta criatividade, entende? Manifestada na matéria, manifestada na forma que as pessoas são, os animais são. Então, não é porque ela parece inexistente agora que ela realmente acabou. Às vezes ela só tá lá quietinha, porque ela tem um momento de provação, ela tem um momento de refletir sobre as coisas, né? Muitas vezes o luto pet, ele coloca as pessoas na noite escura da alma, né? E aí, por isso que eu digo para vocês, o luto é um assunto espiritual, primeiramente, aí vai para os outros âmbitos, psicológico, emocional, até físico, né? Porque se você não trata o luto, ele pode se tornar uma doença, como uma depressão, por exemplo, ou até manifestações físicas como asma, coceiras, né? Falta de vitalidade. Então hoje eu deixo com vocês esse tema. As dúvidas que vocês tiverem, me mandem, coloquem aqui nos comentários. Eu vou linkar outro vídeo aqui para vocês também. Provavelmente vai ficar nos botãozinhos aqui em cima. E eu espero que... Eu sei que foi um vídeo meio curto, de certa forma, mas eu espero que tenha trazido alguma reflexão para vocês. Eu possa ajudar vocês nesse momento que vocês estão se martirizando por achar que estão sem fé. Se vocês estão procurando ajuda, vocês ainda têm fé, sim. Quem não tem fé, não tá nem aí. Não ia nem estar sentindo a dor que vocês estão sentindo. Não ia estar nem questionando se tem fé ou não. Se você ainda levanta da cama, se você ainda tem um pinguinho de esperança, mesmo que você fale para todo mundo que você não tem esperança, você não acredita, mas lá no fundo você espera que algo aconteça para você poder sentir a aprovação, né? A prova de que Deus existe ou algo do gênero, você ainda tem fé. A fila não acaba de uma hora para outra ou porque você sentiu dor, sofrimento. Muito pelo contrário, ela continua lá, só que ela fica mais quietinha, só para ver o quanto você amadureceu já. Se você vai agir como sempre agiu ou se você vai começar a agir de forma diferente. Deus é o nosso maior professor. Mas também é o nosso melhor amigo. É nosso maior parceiro de negócios. Melhor parceiro em tudo. É a nossa bússola. Mas quando ele precisa pegar na nossa orelha, ele pega. Mesmo que seja num momento de dor. Você é uma pessoa adulta, provavelmente, que está me assistindo no máximo, né? Uma pessoa adolescente ainda. Mas se chegou até aqui é porque tem muita maturidade sim para lidar com isso. Tá? E se você precisa de suporte, não deixe de... Não deixe de entrar em contato comigo ou com algum outro profissional para te dar o suporte que você precisa nesse momento, né? Eu tenho várias formas de tratar o luto pet, agora a gente abriu uma nova forma que é a da escuta ativa, não como psicóloga, apenas como terapeuta, canalizando, né? Conectada ali com a espiritualidade, mas fazendo essa escuta, essa condução, dada pelos próprios mentores, né? Pela tua equipe espiritual, porque não é só a minha que fica aqui, é a tua também. E se você achar necessário, um psicólogo, né? Super necessário muitas vezes, né? Mas na escuta ativa a gente já faz a escuta, a gente faz uma conversa, né? Na verdade. E no final a gente faz alguma terapia para ajudar nesse processo de aceitação, de transformação, de cura, né? Então, eu espero que vocês se sintam um pouquinho acolhidos, tenham um pouquinho de resposta por meio desse vídeo. E se foi contribuição a você, por favor, curta, comente e compartilhe. Fique bem e espero que tudo dê certo na sua vida.